O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão e irmã, que está na comunhão de fé conosco, pelas mídias sociais da paróquia, pelo canal MilBR TV, também pela Rádio Rural FM. Que bom que você, à distância, também faz comunhão de fé conosco. Querido irmão e irmã, querida família aqui presente na Igreja Matriz, os que nos visitam, é o Luciano, né, lá de Juruáia. É Luciano mesmo, né? Bom, eu faço essas confusões com nomes meus, né? Mas bem-vindo, você é um servo lá também na música, lá na paróquia de Juruáia. Que Deus abençoe, viu? Que bom que nós estamos aqui hoje. E nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. É o penúltimo domingo do tempo comum. Domingo próximo nós celebraremos a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. E no outro domingo já será um novo tempo na igreja, um novo ciclo litúrgico que iniciaremos com o tempo do Advento. E nesse domingo, o Papa Francisco, no ano de 2016, por ocasião do Jubileu da Misericórdia, ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres. Estamos no 9º ano do Dia Mundial dos Pobres. A igreja quer com esta proposta também, e certamente era o sonho de Francisco, o Papa, saudosa memória, de que a igreja não se esqueça que ela é pobre, que ela deve ser pobre e que ela deve ser pobre entre os pobres. O Papa Leão, ele, ao redigir a mensagem para esse Dia Mundial dos Pobres,
ele, inspirado no salmista, ele diz: Tu és minha esperança. E diz o Papa: a verdade expressa não vem da riqueza, dos bens materiais, mas ela vem de Deus. A verdadeira riqueza não vem dos bens materiais, mas ela vem de Deus. Os pobres são testemunhas privilegiadas dessa esperança, já que na própria fragilidade humana eles são levados a esperar somente em Deus. E ainda diz o Papa: a pobreza mais grave é a pobreza espiritual. E a igreja deve estar atenta às formas estruturais que geram pobreza. E mais ainda, a igreja deve ir além da caridade, promovendo a justiça social, a justiça, e criando sinais de esperança, apontando para sinais de esperança. Na exortação apostólica de Lexity, o Papa Leão, ele diz: a pobreza não é um destino acidental, mas ela expressa uma injustiça estrutural, e devemos nós, como igreja, combater com a força do amor cristão, e numa dimensão profética, todas as expressões de pobreza, e esta pobreza estrutural, numa voz profética, que abranja e alcance além das barreiras físicas, existenciais, enfim. Então, a igreja quer de nós que nós não percamos de vista que a pobreza, ela está aí. Embora tantos avanços, embora tantos ganhos que houve ao longo dos tempos, embora a humanidade tenha evoluído tanto, tenha alcançado progressos inimagináveis, mas ainda carece a humanidade de ser humana e de não permitir que existam Lázaros perambulando pelas ruas. A igreja não está dizendo que nós devemos agora andar maltrapilhos, mas a igreja quer que nós tenhamos essa consciência da pobreza evangélica que deve marcar a nossa vida. O glamour, ele não pode fazer parte de nossa existencialidade cristã. Meu irmão, minha irmã, queremos também olhar a palavra de Deus que hoje nos é proclamada e que nos fala de um modo muito duro. Nós estamos no final do tempo, do ano litúrgico. Estamos no final também da narrativa evangélica lucana. E o evangelista São Lucas, ele nos apresenta Jesus hoje lá no templo de Jerusalém. E é curioso que nos dias finais que antecedem a morte, o julgamento, a revelia, a condenação, a crucifixão e a morte do Senhor, Jesus está às vésperas da cruz. E o evangelista Lucas coloca para nós que Jesus, ele passa o dia todo nos átrios do templo, ensinando, orientando. No final do dia ele desce para o vale de Cedron e passa a noite no Jardim das Oliveiras. No outro dia ele volta novamente e fica nos átrios do templo ensinando, pregando. No final do dia ele volta de novo para o vale do Cedron e vai repousar, passar a noite no Jardim das Oliveiras. E repetidamente Jesus faz, ao longo dos seus últimos dias na cidade das luzes, ele faz repetidamente este mesmo gesto, esta mesma atitude. E hoje nós ouvimos Jesus falando para nós desta realidade escatológica, porque ali as pessoas estão admirando o templo. E dizem os historiadores que o templo, de fato, ele era muito bonito. No tempo de Jesus, o templo estava passando por uma grande reforma.
que tinha sido iniciada pelo segundo Herodes por volta do ano 19 da era cristã, e esta obra de restauração, de reforma, de ampliação do templo, ela durou até o ano 63. 7 anos depois foi destruído definitivamente. Mas Jesus ele está nesse momento, ali pelo ano 33, 34, durante esta reforma desse suntuoso templo, que ele era revestido por mármore branco, e Jerusalém como sendo uma cidade que está no alto, alcançada pelo sol desde o nascente até o poente, aquilo reluzia, a beleza do templo era estonteante, diz sobretudo o historiador Flávio Joséfo, que era algo encantador. Todos estão boquiabertos diante daquilo, mas Jesus fala, olha, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. A grande preocupação das autoridades, mas qual que vai ser o sinal? Eles não estão preocupados com a destruição do belíssimo templo, mas ou com o que Jesus está dizendo. Eles estão preocupados com sinais, porque eles estão tão apegados a essas coisas, e que aí eles perguntam, mas aí Jesus vai dizendo, não é? E nesta linguagem que quase que nos fala de um apocalipse, né? Vai falando das guerras, vai falando daqueles que virão em nome dele, mas não serão, os falsos profetas. E quando parece que vai melhorando, a lambada é maior ainda. E vocês serão perseguidos, alguns serão até mortos, dizendo isso diretamente aos cristãos e aos apóstolos. Então, nesta linguagem que Jesus usa, certamente ele não está querendo passar medo nem nos seus ouvintes de lá. Nem São Lucas está querendo passar medo na sua comunidade do ano 80. Pelo contrário, está querendo suscitar esperança e compromisso. Este é o objetivo do evangelista São Lucas. Suscitar nos ouvintes de ontem e de hoje, nós também, o nosso compromisso com Jesus e com a sua causa, que é a causa do reino. Como hoje, no combate a todas as estruturas que promovem a injustiça, a pobreza, a miséria humana, não é? Mas também quer chamar-nos a atenção para que nós não nos iludamos com as grandiosidades humanas, como o templo suntuoso, que foi destruído de fato. Cerca de 40 anos depois, definitivamente, o templo foi destruído e nunca mais foi reerguido. Até hoje, os judeus estão lá realizando o seu culto, naquelas muralhas ou naquele muro que era o muro de arrimo do templo, nunca mais foi reconstruído, não é? Então, é este apelo que Jesus faz no Evangelho de hoje para nós, que aqui estamos e fazemos esse caminho cristão. Nós não nos iludirmos com as coisas humanas. Também para que não nos deixemos levar pelos profetas da desgraça, os falsos pastores, que já estavam também presentes no tempo de Jesus, e o discurso escatológico deles era de desgraça, não é o discurso de Jesus. Jesus é o profeta da esperança, e não da destruição, e não da desgraça. Também esta dimensão da vivência discipular que seja fiel e que seja comprometida, que não seja uma vivência de fé que viva e que se alimente de coisas superficiais, mas uma fé discipular amadurecida, para que nós não nos deixemos levar pelos falsos pastores, não é? O Papa Leão, junto com o Dicastério para a Doutrina da Fé, há pouco publicou um documento chamando-nos atenção para o cuidado com o culto que devotamos a Maria, a Virgem Santíssima. Porque a grande tentação de alguns movimentos marianos e de nós, todos católicos, é de colocar Maria no lugar de Jesus, e ela não é deusa, nunca foi, nunca será. Ela também foi salva por Jesus. Então, é muito bom que o Papa também nos chame a uma razoabilidade de fé, para que nós não percamos o caminho e a direção, e acabamos por promover uma
uma mariologia distorcida, quase que herética, não é? E apóstata quase também. Então, aqui a importância de nós seguirmos a orientação da igreja e do magistério eclesial, né? Então, irmãos, hoje o Evangelho fala para nós destas realidades. No nosso dia a dia, na nossa vida concreta, quantas situações adversas acontecem, quantos desafios, quanto medo, quanta incerteza, quanta insegurança, quantas guerras que estão aí eclodindo pelo mundo afora, quanta disputa, né? No seio da nossa família. Está tudo a mil maravilhas? Como é que está a nossa convivência, não é? É preciso estarmos atentos. Malaquias, lá no século VIII, antes de Cristo, ele já também predisse da destruição daquele templo que havia sido corrompido. Os profetas demais todos, Isaías, Jeremias, também o próprio Jesus, pouco antes do texto de hoje, ele chegou no templo, jogou tudo pelo chão. Não façam da casa do meu pai um lugar de profanação, de comércio e pronto. E hoje, esse apelo que o Senhor nos faz. Para que nós vivamos uma fé coerente, madura, comprometida, não uma fé que nos tire da realidade, mas pelo contrário, que nos insira sempre mais na realidade humana. É claro que misturando-nos ao mundo, mas sem sermos absorvidos por ele, sendo uma presença testemunhal, profética do Cristo, que nos chama a nos colocarmos contrários, como nos exorta o Papa Leão XIV na exortação de Lexite, que nós sejamos combativos quanto às estruturas que causam a pobreza e a miséria, as injustiças humanas, não é? É evangélico, é o que também nós devemos fazer. E para concluir, nós não podemos fazer que nem a comunidade de Tessalônica. O texto da carta de São Paulo aos Tessalonicenses é provavelmente o primeiro texto do Novo Testamento. É o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento, do ano 49, 50, 51, neste período, nesse intermédio. E nesta carta, São Paulo ele exorta a comunidade. Tessalônica era uma cidade muito promissora, muita riqueza. Ali havia uma variedade de expressões religiosas, várias culturas ali religiosas especialmente se instalaram. E aí ele teve que sair da noite para o dia fugido, porque um grupo de judeus enraivecidos partiram para cima dele, ele saiu fugido. E depois, preocupado com a comunidade, ele escreve esse texto, exortando a comunidade, para que a comunidade não se deixe levar pelo falso engano da esperança, da expectativa da vinda iminente de Jesus, e aí não fazer nada. Não trabalham, não fazem nada, e ficam de braços cruzados, e ficam que nem a Maria namoradeira lá naquela janela, olhando o tempo passar. E aí Paulo exorta a comunidade, para que a comunidade de Tessalônica, para o cristão e também para nós hoje, nós fazermos a nossa parte. Nós colocarmos também colocar também a nossa mão na massa, sermos o fermento que leveda a massa, nos comprometermos com Jesus, como nos exorta o Evangelho de Lucas do dia de hoje. Que nós possamos, à luz dessa palavra de Deus, nesse dia que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, que nós possamos, na força da fé, tendo consciência, sim, como nos aponta a liturgia de hoje, Deus, ele está na frente da barca, ele comanda o leme da barca, mas nós não podemos nos deixar levar por uma equivocada compreensão de um determinismo religioso. Então, agora é tudo com Deus. E aí, aquelas frases de efeito, Deus está no comando, Deus tem um propósito, isso não vale, isso não conta para nós. Isso não conta, porque é compromisso meu e seu, como batizados e crismados de nós,
alimentados pela palavra e pela Eucaristia, vivermos o nosso profetismo cristão. Que São José, o nosso glorioso padroeiro, homem forte na fé, homem justo, homem obediente e casto, ele interceda por nós. Renovemos nossa fé. Creio em